Jair Bolsonaro completa 30 dias em prisão fechada na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O ex-presidente da República reclama de piora no quadro de saúde e está esperando o agendamento de uma nova cirurgia de hérnia. O procedimento já foi autorizado, inclusive, pelo ministro Alexandre de Moraes, mas sem caráter de urgência, como eu comentei com vocês aqui na abertura. O pedido da defesa para converter a prisão em domiciliar, já era, não teve jeito, não aceitaram esse pedido. Bolsonaro continua preso, quando estiver lá, está na superintendência, lá vai continuar, deve sair para fazer uma cirurgia, mas depois voltar para lá. Não aceitaram. Lulandim, qual que é a expectativa da defesa em relação à cirurgia e à situação de Bolsonaro, né? Durante as festas de fim de ano, Bolsonaro ou vai fazer uma cirurgia ou vai permanecer preso, né? A gente tem alguma atualização de hoje, Lu? Olha, André, a gente teve na última sexta-feira uma autorização do ministro Alexandre de Moraes para que Jair Bolsonaro passe por uma cirurgia para retirada de hérnias. E essa cirurgia, ela foi recomendada, inclusive na perícia feita pela Polícia Federal de forma eletiva, não urgente. Por isso, Moraes pediu que a defesa apresente ali um plano de operação, como, por exemplo, datas em que Bolsonaro pode passar por essa cirurgia, para que autorize a saída dele da Superintendência da Polícia Federal, onde cumpre essa pena por tentativa de golpe de Estado, e se desloque a um hospital para que seja submetido a essa intervenção pelos médicos que o acompanham, inclusive, há bastante tempo, né? Como eu falei, esse pedido feito por Moraes foi na sexta-feira. Até o momento, a defesa do ex-presidente não protocolou no Supremo Tribunal Federal esse plano, essa explicação de como deve ser a cirurgia, de que dia ela pode acontecer, de quanto tempo de internação Bolsonaro pode precisar. Claro que isso tudo é muito relativo. Lembrando também que a gente teve essa autorização para a cirurgia em relação a esse problema de hérnia, mas a perícia também apontou ali a necessidade de uma operação em relação às crises de soluço que o ex-presidente vem enfrentando. Essa cirurgia foi recomendada pelos peritos para que aconteça o mais breve possível, mas a gente ainda não tem uma determinação sobre ela. Então, a gente tem alguns cenários. Quando Moraes autorizou essa cirurgia, essa cirurgia para resolver o problema das hérnias, ele também negou uma prisão domiciliar humanitária, um pedido que vem sendo investido pela defesa do ex-presidente. Então, a gente pode esperar nos próximos dias, até nas próximas horas, né, porque isso pode acontecer de forma muito rápida, muito célere também, uma apresentação pela defesa desse plano e também um deslocamento de Jair Bolsonaro para um hospital para que passe por essa intervenção. Lembrando que a gente não tem até o momento uma decisão favorável a esse pedido da defesa para que Jair Bolsonaro fique em prisão domiciliar. Mas, André, aproveitando aqui a nossa entrada, logo quando a gente começou o programa aqui, o Tempo News, a gente teve uma outra decisão referente a um outro condenado por tentativa de golpe de Estado, uma decisão assinada pelo ministro Alexandre de Moraes em relação a Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Moraes autorizou em uma decisão que foi divulgada exatamente às 6h59, um minuto antes da gente começar aqui. Moraes autorizou Augusto Heleno a cumprir a pena de prisão a 21 anos, pena de 21 anos de prisão em caráter domiciliar humanitário. Isso são, então, uma notícia de última hora, acabou de sair. A gente lembra que Heleno alegou que sofre de Alzheimer. Ele passou por uma perícia também pela Polícia Federal. Essa perícia, inclusive, foi enviada por Moraes na data de hoje, e a gente tem, então, a primeira decisão de Alexandre de Moraes para que um condenado por tentativa de golpe de Estado cumpra essa pena em regime domiciliar humanitário. E essa decisão do ministro, de 17 páginas, tem algumas condicionantes para que Heleno fique nesse regime, né? Prevê, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica, a entrega de todos os passaportes nacionais e estrangeiros para evitar que ele saia do país, a suspensão imediata de documentos de porte de arma de fogo em nome de Heleno, também proibição de visitas, proibição de qualquer comunicação por meio de telefones, aparelhos celulares, utilização de redes sociais, uma série de cautelares para que essa pena seja realmente cumprida no endereço de Heleno aqui em Brasília.
Pois é, Lu, a gente está aí, né? General Augusto Heleno, na sua tela, você acompanhando, conseguiu, com o ministro Alexandre de Moraes, com a Justiça Brasileira, a Suprema Corte Brasileira, a prisão domiciliar. Augusto Heleno, que está com uma idade já mais avançada, 78 anos de idade, teve constatada a doença de Alzheimer, ou seja, aquela que você vai perdendo a memória com o passar do tempo e também, muitas vezes, perdendo funções motoras. Conseguiu a prisão domiciliar, mas como você disse, Lu, né, vai ter que usar tornozeleira eletrônica, vai ter que entregar todos os passaportes, não pode sair do país, vai ficar lá preso em casa, né? A prisão é domiciliar para Augusto Heleno, portanto, confirmada agora, são 7h11, foi confirmada agora. Lu trouxe no nosso grupo, quando a gente estava começando aqui com o nosso jornal, o general aí preso, detido. Havia um início, né, Lu? No início disseram que essa doença havia sido constatada, me parece que em 2018, foi isso? Depois acabou mudando, falou, não, peraí, isso aí foi só depois que constatou, né? Porque parece que havia uma tentativa ali de dizer que já em 2018 ele já estava com esse problema. Era isso mesmo? Foi 2018? Foi o que ele alegou, né? A defesa dele alegou, mas claro, ele passou por uma perícia, passou por exames, inclusive esse documento da Polícia Federal, assinado por peritos da Polícia Federal, foi usado para que Alexandre de Moraes determinasse essa prisão domiciliar humanitária. E quando a gente fala em humanitária, é justamente por alguma condição de fragilidade de um condenado, como alegou a defesa de Augusto Heleno, e foi entendido então com esse documento finalizado e enviado a Moraes no dia de hoje. A gente tem então essa alegação que surgiu inclusive de forma pública depois da condenação dele, né? A gente lembra que Augusto Heleno foi condenado ainda no núcleo 1, no julgamento do núcleo 1 da trama de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu ali no mês de setembro, então já tem algum tempo que ele tem essa pena anunciada. Claro que o trânsito em julgado, que é essa fase de conclusão do processo em que os condenados passam a cumprir a pena efetiva, a pena definitiva, ela aconteceu depois ali no final de novembro, no final do mês de novembro, esse início de dezembro, a gente teve essas prisões efetivadas do núcleo 1, e esse núcleo 1 é o núcleo que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o entorno político do governo Bolsonaro, né, como Augusto Heleno. Ao todo, essa ação penal, quando ainda era uma ação penal, na verdade ainda é, porque foi dividida, né? Ela foi dividida em 4 núcleos. Núcleo 1, Núcleo 2, Núcleo 3 e Núcleo 4. Todos já foram julgados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e Augusto Heleno, então, nesse primeiro grupo, nesse Núcleo 1, ainda no mês de setembro, ao lado de Jair Bolsonaro e outros ex-ministros do governo, como Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres, também o ex-comandante da Marinha, enfim, alguns nomes desse entorno político de Bolsonaro, nesse mesmo grupo analisado, julgado pela primeira turma do STF no mês de setembro. Ô Lu, o Roberto Melcari, nosso colega aqui de O Tempo News, que fica no Switcher, né, que é o lugar onde a gente controla tudo aqui. Eu até falei com o Alex, que ele que faz toda a operação de câmeras aqui, falei que a gente vai pedir para colocar uma câmera lá pra gente poder bater uns papos de vez em quando. Mas o Melcari me falou no ponto aqui, levantou mais uma questão sobre isso. Afinal de contas, o que a gente pode esperar, né? Olha, Augusto Heleno, por Alzheimer, teve o pedido aceito ali, né, para cumprir pena em regime domiciliar. A gente sabe que o ex-presidente da República, que também está preso, que é o Fernando Collor de Mello, conseguiu a domiciliar, está preso na casa dele, numa cobertura lá na terra dele, lá de frente para a praia, está cumprindo pena lá porque tinha problema de insônia, problema de soluço, não tinha outros problemas de saúde, e acabou conseguindo pena. Isso aí, hein, Lu? Isso vai levantar bastante a bola da defesa de Bolsonaro para poder insistir no pedido de prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro também, né? Porque, afinal de contas, vai fazer mais uma cirurgia. Eu já perdi até a conta de quantas cirurgias ele fez desde a facada que ele levou lá em 2018, naquele momento lá. Já várias cirurgias ele fez. E isso, naturalmente, vai reforçar o pedido da defesa dele para o manter em prisão domiciliar, hein, Lu? Isso aí é mais uma bola levantada para a defesa de Bolsonaro.
Olha, com certeza a gente pode entender que abre sim um precedente. A gente, como falou aqui, como explicou para quem nos acompanha, a defesa de Jair Bolsonaro tenta já há algum tempo converter esse regime fechado para uma prisão domiciliar, alegando justamente a condição de saúde do ex-presidente. Alega que é uma condição de saúde frágil, que Bolsonaro sofre crises de soluço e essas crises que são inclusive perigosas, de acordo com a defesa, de acordo com os filhos dele, que chegaram inclusive a publicar em redes sociais vídeos demonstrando como são esses soluços do ex-presidente. Isso foi comprovado em perícia médica realizada pela Polícia Federal, um documento que foi feito e enviado ao ministro Alexandre de Moraes. O que a gente pode entender é que abre sim um precedente. Augusto Heleno é o primeiro condenado que consegue essa medida nessa trama de tentativa de golpe de Estado. Claro que a gente já teve outras situações em outros casos, em outros inquéritos, como por exemplo o do ex-presidente Fernando Collor de Mello, mas claro, é sim um caminho para que a defesa de Jair Bolsonaro volte a fazer um novo pedido a Alexandre de Moraes para que o ex-presidente seja colocado em prisão domiciliar humanitária, e nesse pedido inclusive a defesa pode citar essa primeira concessão, né, essa primeira autorização assinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, especialmente quando a gente tem uma avaliação da Polícia Federal dizendo que essas crises de soluço, elas exigem uma cirurgia, uma reparação o mais breve possível, apontando ali que há sim uma necessidade de urgência para tratar um problema de saúde que Jair Bolsonaro tem. Mas a gente pode esperar sim um recurso da defesa do ex-presidente pedindo mais uma vez para que ele seja colocado em prisão domiciliar de caráter humanitário, para que tenha essa condição de saúde preservada, não piorada, na Superintendência da Polícia Federal, onde ele cumpre essa pena definitiva de mais de 27 anos de prisão.